Olá, tudo bem? Você sabe me dizer exatamente qual é o seu lucro com cada serviço que você realiza dentro da sua clínica? Você sabe me dizer qual é o custo que você tem para realizar esse serviço? E você sabe exatamente quantos serviços você precisa realizar para não fechar o mês no vermelho? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas de precificar o seu serviço. E vou começar dizendo a forma errada, que é que provavelmente você utiliza no seu negócio. E eu vou te dar dicas de pricing para que você possa aumentar o seu lucro e diminuir o seu custo. Vamos lá? A forma errada de você definir o seu preço. Muita gente acaba definindo o seu preço baseado nos preços do concorrente. Ou pior, você baseia o seu preço baseado no quanto você acredita que o seu cliente está disposto a pagar. Definir o seu preço baseado nesses dois fatores é um prato cheio para falência. Definir o seu preço baseado no seu custo e na margem de lucro não está totalmente errado, mas também é uma forma de atrasar o seu crescimento e o crescimento da sua marca. Talvez você já tenha visto por aí limpezas de pele a 20 e 30 reais. Se você nunca viu, ótimo, porque é de cortar o coração. Se você é uma das pessoas que trabalha com esses valores, não tem problema. É só você assistir esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar a calcular exatamente o valor ideal para o seu serviço e parar de pagar para trabalhar. E por que eu digo que você está pagando para trabalhar? Porque eu sei que você não cobra esse preço porque você trabalha com os piores produtos do mundo ou porque você não tem nenhum custo alto para fornecer esse serviço. Não existe nada barato na estética, tudo custa muito caro. O que pode estar acontecendo é que você não parou para calcular os seus custos ou você não tem nenhuma pretensão de lucro. Tá, Maite, se ela quer trabalhar sem nenhuma pretensão de lucro, o problema é dela. Deixa ela continuar vendendo a limpeza a 30 reais. Mas o problema não é só dela, o problema é de todo mundo. Dos profissionais da área, dos colegas de profissão, dos clientes e do mercado de estética. O que acontece quando a sua oferta se espalha? Vamos imaginar um bairro com duas esteticistas, um bairro bem pequeno. Uma trabalha com uma limpeza de pele a 30 reais e a outra trabalha a 90 reais. Qual é o problema que existe aqui? Uma pessoa que paga 30 reais na limpeza, ela pode pagar 90? Eu acredito que sim. E o que vai fazer ela escolher pagar mais pela limpeza de pele? Ela vai pagar mais se ela enxergar mais valor. Então, se ela enxergar um valor maior na limpeza de 90, ela não vai discutir o preço. Só que, se ela realiza de 30 e é de 90 e não vê diferença nenhuma no serviço, no atendimento e no resultado, ela vai continuar fazendo na de 30. E aí, o que vai acontecer com a que cobra 90 reais? Ela vai ter uma estratégia para otimizar o atendimento, para melhorar o serviço? Não. Às vezes, no desespero para pagar a conta, ela acaba baixando o preço. E aí vão ficar as duas ali trabalhando com esse valor que não é sustentável. As duas vão caminhando para fechar as portas. E isso é péssimo para o mercado e péssimo para os clientes. A realidade é que muitas esteticistas não têm as informações sobre a gestão de custo e também não têm muita informação sobre como o mercado lida com a precificação. Afinal, ninguém ensina isso na faculdade. Por isso que eu digo que quando você começa a ter o seu negócio, você não é mais uma esteticista, você é uma empresária e você tem total capacidade de gerir o seu negócio e ser muito bem sucedida. Então, uma lição. Antes de definir o seu preço, gere valor para o seu serviço. Pense em estratégias de posicionamento para que as pessoas paguem mais. Não só pela limpeza de pele, mas pela experiência de ser atendida por você. E depois disso, a gente já pode começar a calcular o valor mínimo para você trabalhar. Vamos lá? Com preços muito elevados, você pode espantar os clientes. E com preços muito baixos, você pode levar sua clínica, o seu negócio a ter problemas financeiros. E é bastante comum algumas empresas, quando bate de frente com alguma concorrência, adotar a estratégia de abaixar o preço. E o que acontece quando você trabalha com um preço que não cobre todos os seus custos, que você não fez um cálculo correto? Você vai ter prejuízo com todas as vendas. Então vira uma bola de neve de prejuízo. A cada venda você vai ter mais prejuízo. E fazer o cálculo correto do preço ideal de venda do seu serviço vai ser bom para que você possa ter insights importantes, reduzir custos e eliminar despesas desnecessárias no seu negócio. Existem muitas ferramentas e muitas formas de fazer isso, mas hoje vamos falar de uma forma muito mais simples. E para começar, vamos falar dos pilares para a formação de preço. Então a gente precisa conhecer bem custos fixos, custos variáveis, margem de lucro desejada e o markup. É um índice multiplicador que a gente usa em cima do custo e a gente consegue descobrir um preço ideal de venda. E também vamos conversar sobre alguns custos que às vezes são esquecidos e a gente não coloca no nosso preço de venda. O custo de depreciação de bens, impostos, taxas de maquininha de cartão, comissão de vendas e algumas outras coisas. Pode parecer complicado, mas não é. E eu tô aqui para facilitar a tua vida e aumentar o lucro da sua empresa. Então vamos lá.
O que são custos variáveis? São todos aqueles custos que vão estar relacionados diretamente com os serviços que você vai realizar naquele mês. Então, se houve algum atendimento, houve custo variável. Por exemplo, para realizar uma limpeza de pele, você vai ter vários custos variáveis. Então, você vai ter que saber exatamente qual é o seu custo com aquele par de luva, com o lençol que você usou na maca, com a touca do seu cabelo, a touca do cabelo do cliente, a máscara que você usou. Tudo isso são custos variáveis. Outro custo que você tem é o custo com a maquininha de cartão. Então você tem que saber exatamente qual é a taxa que você paga quando você passa um serviço no crédito e quando você passa um serviço no débito. Então você usa isso também para calcular o seu preço de venda. Se você trabalha com mais pessoas ou tem algum funcionário, você tem que saber também que tem um custo de comissão, e isso é um custo variável, comissão sobre o atendimento. E se você não é MEI, então você já pode começar a considerar os custos dos impostos que você vai pagar em cima de cada serviço que você vai prestar e cada venda que você realizar. Se você trabalha a domicílio, então você tem que colocar também o custo que você tem para chegar a esse local onde você vai realizar o atendimento, o custo da sua alimentação se você passar o dia inteiro na rua, então você tem que colocar tudo isso na conta também. E aqui nesse vídeo eu também vou te ensinar a calcular o custo variável dos insumos que você gasta durante o atendimento. Porque geralmente a gente compra os insumos em grandes quantidades e a gente vai fracionando. Então vem uma caixa de luva com 100 unidades e a gente só utiliza 2. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou usar a limpeza de pele como exemplo e vamos calcular o custo variável com os insumos, com os descartáveis e com o material que a gente usa durante o atendimento. Então, são 4 passos. Passo 1. Você vai listar todos os produtos, todos os descartáveis, todos os insumos que você vai utilizar para realizar esse atendimento. O passo 2. Você vai listar a quantidade que você utiliza durante o atendimento desse item. Passo 3. Lista o valor que você paga por determinada quantidade desse item. E o passo 4. Você vai descobrir o valor unitário, quanto você gasta exatamente para realizar aquele atendimento. Por exemplo, em um atendimento a gente vai utilizar vários descartáveis. Vamos começar pensando no papel da maca. Então a gente compra um rolo, geralmente vem 50 metros nesse rolo. Vamos definir que em cada atendimento a gente utiliza 1 metro para cobrir toda a nossa maca. Nesse rolo, geralmente eu pago uns R$16. Sendo assim, se a gente gasta 1 metro para cada atendimento e vem 50, nós teremos um rendimento de 50 atendimentos com um rolo de papel de maca. Se um rolo rende 50 sessões e a gente pagou R$16 em um rolo, é só dividir os R$16 pelas 50 sessões e a gente vai ter o valor de 32 centavos por sessão, por atendimento. Vamos pensar agora, por exemplo, na caixa de luva. Uma caixa de luva geralmente vem 100 unidades e a gente gasta 2 unidades. Aqui, às vezes, a gente paga R$20 numa caixa de luva. Vamos determinar esse valor. Se em R$20 a gente paga 100 luvas e a gente consegue 50 atendimentos porque a gente usa 2 unidades, nós vamos ter um custo de 40 centavos por atendimento, por cada par. Faça isso para todos os atendimentos que você realiza dentro da sua clínica. Então faça isso para a limpeza de pele, descubra quanto você gasta exatamente com os insumos e os descartáveis. Faça isso para uma sessão de drenagem, uma sessão de micropolimento. Todos os serviços você utiliza produtos e insumos diferentes, então você vai ter que fazer um cálculo para cada um desses serviços. Agora vamos aprender a definir os custos fixos. São todos aqueles que, independente de você estar faturando, de você estar vendendo, eles ainda vão existir. Então, ele tem esse nome não porque ele não varia, mas sim porque ele não está relacionado ao volume de serviços que você realiza durante o mês. Aqui você pode considerar custos como aluguel, IPTU, condomínio, água, luz, telefone, internet, salários, encargos trabalhistas. Se você é MEI, você tem uma taxa fixa mensal que você precisa pagar. E uma coisa muito importante é que você não misture seus gastos pessoais com o gasto da sua empresa. E o lucro da sua empresa não é o seu salário. A retirada que você vai fazer todos os meses, ela tem um nome, se chama Prolabore. Prolabore significa pelo trabalho, ou seja, o valor que você vai receber pelo suor, pelo trabalho que você fez durante o mês, mas é importante você definir o mínimo que você quer receber. Não bote um Prolabore muito alto de início para não atrapalhar, não aumentar muito o seu custo fixo. A reserva de emergência é um valor que você precisa ter para manter ou completar os gastos fixos da sua empresa enquanto ela não anda sozinha ou em casos de emergência, como o próprio nome diz. Quanto você precisa ter dentro dessa reserva? O ideal é que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de funcionamento investidos. Então, se seu custo
custo de funcionamento é 6 mil reais, o ideal seria você ter 6 meses, então seriam 36 mil reais investidos em caso de emergência. Então você poderia ficar 6 meses bem tranquilo, porque se não entrar dinheiro, não tiver faturamento, as suas contas vão ser pagas, tá? Não consigo ter 6 meses. Então o ideal é que você tenha pelo menos um mês de custo investido. Então você vai determinar um prazo para você concluir a sua reserva de emergência, esse primeiro mês de reserva. Então todo mês você vai investir um valor. Determina esse valor e considera ele dentro do seu custo fixo. E mesmo que você não utilize esse dinheiro no início, que tudo corra bem com o seu negócio, é importante você ter essa reserva, principalmente nos períodos de crise, períodos onde você possa ter menos clientes, onde você não conseguiu ali fechar o mês no azul, ou até em casos de doença, onde você não possa trabalhar, principalmente quando você trabalha sozinho. Então é importante você ter essa reserva e ela vai te assegurar ali alguns meses de tranquilidade. Outro fator muito importante na nossa área, nós que trabalhamos com recursos eletroterápicos, equipamentos muitas vezes caros, é a depreciação de bens. Isso é um cálculo que a gente tem que fazer e considerar nossos custos fixos. Você tem um aparelho de alta frequência, você pagou 600 reais nele. Qual é o tempo útil de vida dele? Em quanto tempo você vai ter que comprar um novo, os móveis da sua recepção, os outros equipamentos que você tem na clínica? Qual é o tempo útil de vida deles? Então você vai calcular o valor que você pagou, o tempo útil de vida, e assim você vai chegar a um valor mensal que você precisa reservar para quando você precisar comprar tudo novo de novo. Vamos a um exemplo. Seu alta frequência, ele tem uma duração de 5 anos e você pagou 600 reais nele. 5 anos são 60 meses, então você vai dividir o valor que você pagou por esses 60 meses e você vai descobrir o valor que você vai precisar reservar. Nesse caso vão ser 10 reais para em 5 anos, se for necessário, você comprar a sua nova alta frequência. Sua maca, quanto tempo de uso ela ainda tem pela frente? Dá mais uns 3, 5 anos para ela, considerando que você gastou 900 reais com ela, vai dividir esses 900 por 60 meses, se forem 5 anos, você vai descobrir o valor que você tem que guardar todo mês. O seu vapor de ozônio, vamos considerar que você pagou 1.200 nele, ele tá novinho, ainda tem 5 anos pela frente. Você vai dividir esses 1.200 por 60 meses, você vai descobrir o valor que você tem que pagar. Então, todos os meses você vai guardar o valor referente a cada bem que você tem dentro da sua clínica, cada bem que você utiliza todos os dias no seu trabalho. Você pode, inclusive, investir esse dinheiro. Isso é um pensamento de uma grande empresária. Depois desses 5 anos, 3 anos que for, você não vai ter que desembolsar um valor muito grande e tudo vai ocorrer muito bem. Agora que a gente já sabe o nosso custo variável e o nosso custo fixo, nós precisamos conhecer mais 2 termos importantes da precificação: margem de lucro desejada e o markup. Antes de definir a nossa margem de lucro desejada, vamos imaginar uma situação e fazer uma conta bem simples. Lembra daquela esteticista que vendia limpeza de pele por 30 reais? Vamos tentar calcular qual é o lucro dela. Vamos imaginar que de custo variável, de produto, descartáveis, ela gastou 4 reais em descartável e 6 reais em produto para realizar uma sessão. Então, o custo dela é variável de 10 reais. Será que é 20 reais o lucro dela, sendo que a limpeza dela é 30? Claro que não. Ela ainda tem que cobrir todos os custos fixos que ela tem. Então vamos imaginar que ela tem um total de 2 mil reais em custo fixo e ela deseja ter um Prolabore de 1.000 reais. Nesse momento é importante a gente começar a calcular o preço de hora trabalhada. Vamos imaginar que ela trabalha de 9 às 6 e trabalha de segunda a sexta, que é o meu sonho. No total, a gente tem 160 horas disponíveis para realizar atendimentos em um mês, contando com 1 hora de almoço. Então vamos dividir esses 1.000 reais de Prolabore, que é o quanto ela quer receber, por essas horas. Então ela teve 10 reais de insumos, de descartáveis e de produto, mais 6,25 reais do Prolabore dela, da hora trabalhada. Então desses 30 reais a gente tira 16,25. Restam apenas R$ 13,75 para cobrir o custo fixo dela. Então, ela teria que realizar... Posso fazer a conta? São 2 mil reais de conta fixa, dividido por 13,75. Ela teria que realizar 145 limpezas no mês. Já que ela trabalha 160 horas, é até que é possível. Mas é sustentável realizar 145 limpezas de pele para ficar no 0 a 0, para não ter prejuízo e também não ter lucro? Não, né? 2 coisas podem estar acontecendo nessa situação. Ou o custo está muito alto, ou o preço está muito baixo. Mas antes de querer rever o preço, a gente precisa ver se não está havendo desperdício, se existe alguma forma de diminuir esse custo, o custo de aquisição de produtos, da matéria-prima, o próprio Prolabore. Primeiro a gente avalia se tem a condição de diminuir os custos e depois a gente pensa como vamos fazer para aumentar o valor de mercado. Então agora vamos falar sobre o que é bom
o lucro. Então, ainda naquele exemplo anterior, vamos imaginar que aquela esteticista conseguiu diminuir um pouquinho os custos dela, de R$2.000 para R$1.800, e decidiu aumentar o preço da limpeza de pele dela para R$70. Vamos calcular novamente o lucro que agora ela pode ter. Então, dos R$70, que é o valor da limpeza de pele dela agora, a gente vai tirar aqueles mesmos R$16,25, que é o custo variável dela, mantendo o Prolabore de R$1.000. Esse valor, então, dá R$ 53,75 para cobrir o restante de custo fixo dela. Vamos fazer a conta de quantos serviços ela precisa prestar, quantas limpezas realizar no mês para ficar no 0 a 0. Então, com esse valor, ela precisa realizar aproximadamente 34 limpezas de pele para conseguir ficar no 0 a 0, sem prejuízo, sem lucro. Bom, se ela realizar 40 limpezas, ela já está na zona de lucro, então tá bem melhor. Mas será que só aumentar o preço é suficiente? Será que os pacientes dela, os clientes que pagavam R$30, vão aceitar esse valor de R$70? Em conjunto com essa alteração do valor, é necessário ter uma nova estratégia de agregar valor, de criar uma nova proposta, de criar diferenciais, começar a pensar realmente no que um cliente valoriza durante o atendimento de limpeza de pele, o que ele está procurando, como fazer esse cliente perceber mais valor e ficar disposto a pagar mais pelo seu serviço. Esses assuntos a gente vai continuar falando aqui no nosso canal, então se inscreva aqui embaixo para você poder acompanhar os próximos vídeos. Tudo bem, já estamos combinados que antes de definir um preço, precisamos pensar em estratégias para agregar sempre mais valor ao nosso serviço. Mas ainda não chegamos num preço de venda ideal que cubra todos os meus custos e me dê uma margem de lucro. Atualmente está sendo muito utilizada a técnica de markup, que é aquela taxa de marcação que, multiplicada ao seu custo, vai te dar um valor ideal que cubra todos os seus custos diretos e indiretos e ainda te dê a margem de lucro desejada. Vamos aprender a calcular ele agora. O markup ele tem uma fórmula e a gente precisa dos seus dados em porcentagem. Os dados que a gente precisa são porcentagem dos seus custos fixos, porcentagem dos seus custos variáveis, e aqui a gente só vai considerar os variáveis das vendas, ou seja, os impostos, a comissão, se existir alguma comissão, e as taxas de cartão de crédito. Depois a gente vai calcular em cima do custo de matéria-prima e mão de obra. E a margem de lucro desejada. Então, a fórmula do markup é essa. Não adianta colocar assim, ó. 100 dividido por 100 menos porcentagem de despesa fixa, variável e margem de lucro. Maite, eu não sei calcular a porcentagem dos meus custos fixos. Ok, vamos lá. Você vai fazer uma média do seu faturamento e a média dos seus custos fixos. Quanto você faturou nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses? Vamos usar os últimos 3. Vamos fazer um valor hipotético. Nos últimos 3 meses eu tive um faturamento de R$9.000, R$9.200, R$9.500. Então a média de faturamento nos últimos 3 meses, a gente soma esse valor e divide por 3, é de R$9.233. Agora vamos dividir esse valor pelo custo fixo, pra gente saber a média de faturamento. Vamos supor que nos últimos 3 meses você também teve um custo fixo de R$4.000, R$3.600 e R$3.800. A média desse custo fixo dos últimos 3 meses é de R$3.800. Então você vai dividir o seu faturamento pelo custo. Se a média do seu faturamento foi R$9.233 e você teve uma média de custo fixo de R$3.800 e a gente quer saber quanto desse faturamento foi custo fixo em porcentagem, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, 100%, R$9.233. Quantos porcentos é igual aos 3.800 que foi o seu custo fixo? Fazendo a regra de 3, a resposta é 41%. Então, salva esse número para a gente dar continuidade e descobrir o nosso markup. Então, a fórmula do markup é essa: 100 dividido por 100 menos a porcentagem do seu custo fixo, que a gente descobriu que é 41%, mais a porcentagem de custo variável. Vamos considerar que você trabalha sozinho, o único custo variável nesse momento vai ser a taxa de cartão de crédito. Então, vamos botar 2,99. Você vê a taxa de cartão de crédito da sua maquininha. E você também vai somar em porcentagem a margem de lucro desejada. Vamos supor que você queira 20% de lucro em cima de cada limpeza de pele que você vai fazer. Então vamos lá. 100 menos 41% mais 2,99 mais 20% de lucro. Então as somas da porcentagem dá 63,99%. Então fazendo o cálculo vai ficar assim. E o nosso markup deu 2,77. E o que a gente vai fazer com esse índice, com essa taxa de multiplicação? A gente vai multiplicar pelo custo de prestação de serviço. No caso é a mão de obra e a matéria-prima. Então são as horas trabalhadas e a matéria-prima. Vamos utilizar os dados que a gente já tinha daquela esteticista que começou a vender a limpeza por R$70. Então o custo dela era de R$16,25. Então a gente vai multiplicar
esses R$16,25 pelo nosso markup R$2,77. Então a gente vai ter um preço de venda ideal que cubra todos os nossos custos indiretos e diretos, nos dê uma margem de lucro de 20% e também a gente vai saber se pode dar desconto ou não. É o preço mínimo que a gente tem que cobrar. Então o nosso preço de venda, o valor mínimo que essa pessoa com aqueles dados pode cobrar numa limpeza de pele é de R$45,01. Ela tem que cobrar isso? Não. É o mínimo. Então ela pode cobrar mais e aí que ela vai agregar o valor dela, vai fazer a pesquisa de mercado para ter competitividade, para saber se ela tá acima ou abaixo do valor de mercado. Então o ideal é que ela esteja ali batendo lado a lado, porque tem um valor muito abaixo do mercado torna um serviço, as pessoas ficam mais desconfiadas para consumir esse serviço. Então aí que você vai aplicar esses últimos fatores no seu preço de venda. Então você vai pegar os seus dados, seus custos e vai colocar nessas fórmulas que eu te passei. Eu também vou disponibilizar para vocês um e-book onde vai explicar novamente tudo que eu passei aqui para vocês e você vai poder preencher os seus custos, os custos que você teve para aquisição dos seus produtos, os seus custos de transporte e tudo mais. E aí você vai conseguir chegar no seu preço ideal. Para baixar esse e-book, então, é só clicar no link que vai estar disponível aqui nesse vídeo. Você vai ter acesso a todas essas informações e o cálculo exato para você chegar ao preço ideal de venda e ter muito lucro com os seus negócios. E para baixar esse e-book é só clicar no link que vai estar aqui nesse vídeo, que você vai ter acesso a todas essas informações, vai ter lá os locais disponíveis para você preencher com os seus dados e encontrar o valor ideal para você prestar o seu serviço e ter muito lucro com o seu negócio. Gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que iremos postar aqui no canal. Tchau! Não tem nenhuma pretensão de lucro. A R$90. Que? E o que vai fazer ela pagar com uma... Não, ela tem de... Conhecem. E você tem total... Eu invento, acabei de falar a frase e não consigo repetir, cara. Gaguejei. Gagueia. Por que eu fiz isso com a minha boca? Por exemplo, Então, os vídeos recebendo notificação. Puta merda! Vai ter! Clica aqui embaixo em gostei, se assina. Não tô rindo mais, tô cansada. Calma aí. Não, tá tudo bem. Então clica aqui embaixo em gostei e ativa. Se inscreva. Eu não aguento mais, quero um café.